Olá, estamos aqui começando mais uma gravação do SV Talks com Sara Veloso. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Lisa Dossi. A Lisa é mentora financeira para mulheres e ela tem como frase inicial: nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a independência financeira. E é sobre independência financeira que nós vamos falar aqui hoje. Oi, Sara. Gente, é muito bom estar aqui. Obrigada, Sara, por esse espaço. Um prazer imenso. Amo conversar com você. Bom, não poderia ser diferente, né? Essa frase me acompanha já há muito tempo e vai me acompanhar sempre, porque a gente fala muito sobre independência e liderança feminina, e sem a gente dominar o dinheiro, que é um provedor de muitas coisas em nossa vida, né? Eu sempre falo que o dinheiro não traz felicidade, mas ele promove. Então, se a gente não tiver esse domínio, fica bem complicado ter realmente a independência, né? Não adianta nada a gente ser independente, ter cargo, ter salário, ter condição social, se as decisões financeiras não são tomadas com segurança ou talvez nem tomadas por essa mulher. Então, eu não vejo outro sentido a não ser falar que nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a independência financeira. Eu costumo dizer que tem coisas que são priceless, mas eu prefiro as coisas que têm preço. Por quê? Porque o dinheiro compra a nossa liberdade de escolha. E quando a mulher tem liberdade de escolha, ela é extremamente forte. Que você vê isso com as suas mentoradas na evolução delas? Acho que antes de falar das mentoradas, eu vivi muito isso na pele, nessa área. Eu tive muitas situações de vida em que eu não aceitava, desde um emprego, que eu não aceitava as condições que a empresa colocava, ou o clima da empresa não era exatamente o que eu achava adequado, e a área financeira, né? Fui executiva de finanças durante muitos anos, e muitas empresas, a área financeira é uma área extremamente demandada. Nós temos que ter todas as informações, todas as análises de forma muito rápida. E isso tem uma linha muito tênue entre a demanda, a necessidade e o abuso. Então, eu não estou falando aqui de abuso, né, sexual, moral, mas o abuso realmente ali da profissional que uma mulher vive. E ter dinheiro sempre foi muito bom para eu falar: estou aqui nessa empresa porque eu vejo razão de estar, eu vejo a minha contribuição, eu sou respeitada, ou não, eu vou ali, né, buscar outro lugar. E isso eu sempre ensinei para minha equipe. Eu falo: a gente tem que trabalhar pelo nosso currículo. Então, quando eu tenho um bom currículo, eu sei que o mercado quer a minha contribuição, seja aqui ou seja lá. Essa já é uma liberdade de escolha. Isso está muito longe de ser arrogância ou prepotência, né? Porque toda relação é uma troca. Então, a gente também tem que estar ciente de que não é só, eu quero isso. Eu tenho que doar muito até para conquistar todo o respeito que eu quero, toda a autoridade que eu quero. Eu tenho que fazer muita doação. Nas relações pessoais não foi diferente, né? A gente sabe muito bem, eu estou no meu 4º casamento, passei por 3 divórcios, aonde ter uma boa condição financeira me ajudou muito na situação de tipo: essa não é a vida que eu quero, essa não tá legal. Às vezes as pessoas eram boas, mas a gente não vivia bem junto, e ter uma independência financeira foi fundamental. Então, antes das mentoradas, que eu vejo também muito nisso, várias me agradecem falando: olha, hoje eu sei o que eu tenho para fazer, eu sei o meu caminho financeiro, eu sei o que eu já conquistei, porque às vezes a mentorada chega aqui falando: nossa, eu sou refém da minha própria situação, e sem necessidade. Quando a gente faz um mapeamento e mostra para ela o que ela já conquistou e o que ela tem pela frente, ela fala: eu posso respirar um pouco mais tranquila do que eu pensava, ou não, eu ainda tenho que conquistar, mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, esse conhecimento financeiro, ele é fundamental na vida dos homens também, tá? Mas eu vejo que as mulheres são mais vulneráveis e precisam mais desse pegar a mão, né, e fazer junto ali. A gente acha que isso acontece só com a gente, né, que está aqui no mundo, no anonimato, né, vivendo a vida comum, e muitas vezes que não tem uma condição social melhor, né? Mas a maior parte das mulheres de baixa renda são elas que sustentam a família, são elas que são chefes de família. E quando a gente tem casos de famosas que vêm à tona, isso começa a chamar um pouco mais de atenção, né? E que famosas, né? Recentemente a gente teve 3 casos extremamente importantes, né? A primeira foi a Larissa Manoela, que viveu uma dependência financeira dos pais e atrelada aos pais. O segundo, o caso da Ana Hickman, que entre todo o contexto,
O assédio patrimonial foi um dos pontos abordados, o assédio financeiro, né? E por que o caso da Ana Hickman veio à tona? A Susana Werner entendeu que estava presa dentro de um assédio financeiro no seu relacionamento e também tomou a decisão de se separar. 3 mulheres aí extremamente fortes. Você acompanhou esses casos? O que você viu de cada um deles? Tem mais, Sara. A gente teve o caso da Shakira, anterior a esses, né, que também é uma sumidade. Casada com um cara muito famoso e muito rico também. A gente teve o caso da Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista e youtuber muito famosa também, e a Lara, eu vou pegar o caso da Ana Hickman e da Lara, que para mim acho que são os mais gritantes. Ambas devem muito do que elas são à parceria que o marido teve, né? A Ana Hickman, ela se emancipou com 16 anos, eu acompanho a Ana Hickman já faz muito tempo, antes dela, na época que ela ainda era modelo, e a história dela sempre me chamou a atenção. Ela se emancipou com 16 anos e o marido, naquela época jovem, né, deixou tudo para ir em função da carreira de uma mulher que ele não sabia o que seria. Ninguém sabia se ela só ia passar uma temporada na Europa ou se realmente ela seria tudo que ela foi. E por muitos anos ele foi empresário dela, eles abriram negócios e tudo mais. E aí, né, por que eu estou pegando esse exemplo? A Lara Nesteruk também, enquanto ela estava na linha de frente, o marido estava ali rodando esse negócio, né, nos bastidores e tudo mais. E por que eu estou pegando esses dois casos? Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, como eu vejo às vezes alguma pessoa falando, enquanto ela estava trabalhando, ele estava aqui usando o dinheiro dela de forma indevida, ou enfim, levando até a família a dívidas e prejuízos. São duas coisas. Eu acho que a gente não precisa ser refém do passado ou dos nossos erros, mas a gente tem que tomar a decisão de não fazer mais isso. Então, a partir do momento que eu estou delargando as finanças para alguém, eu estou sujeito. Mas é meu marido, mas eu amo, a gente vive junto e tá em juramento, etc. Enquanto está assim, maravilhoso. Eu tenho certeza que em algum momento ambos os maridos fizeram muito bem por essas mulheres. Só que na hora que a relação começa a ir mal, o dinheiro, gente, é o primeiro fator de ataque. Tanto que tem aquela frase que não é minha, mas ela é extremamente verdadeira, né? Que fala assim, no começo é meu bem, depois meus bens, meus bens. E as pessoas não discutem sobre os bens na hora que está aqui no meu bem, meu bem. Principalmente nós mulheres que temos uma versão romantizada, né, da vida. E não é porque, é feio ser romântica, não. A gente foi criada por ser assim. Mesmo que você fale, eu criei minha filha para ser independente. Minha mãe me criou para ser independente. Ok. Mas talvez a sua tataravó não foi criada para ser independente. E eu tenho batido muito nessa tecla, né? Da mesma forma que eu trago no meu DNA o meu olho castanho que veio lá da minha família, eu também trago no meu DNA certas emoções que veio lá de trás. E uma história que a mulher, quando era instigada a lidar com finanças, o máximo que ela fazia era controle do orçamento. Se você for olhar lá no tempo das cavernas, o homem trazia a caça e era a função da mulher distribuir aquilo e preservar essa caça o máximo que ela poderia. Mas caçar era a função do homem. Hoje em dia, as mulheres, muitas têm que caçar mesmo, porque elas não têm nem quem caça por elas. Mas mesmo que tenha, né, alguém que casse por elas, seja pai, seja marido, seja irmão, a gente precisa pelo menos fazer a boa função que os nossos ancestrais faziam, que é gerir bem o dinheiro que se gera. E muitas vezes isso é negligenciado. E só quem já passou por divórcio, gente, sabe que não existe. Eu não conheço nenhum divórcio onde o dinheiro não foi problema, porque ele vira uma arma de ataque dos dois lados. E ainda para ajudar, tem aquele estereótipo de que tem até aquela fala, né, da Barbie divorciada, que ela vem com o carro do Ken, com a casa do Ken, então ela é muito mais cara porque ela é muito mais poderosa. Se a gente olhar para o lado, eu vejo muito mais mulheres tendo prejuízos financeiros no divórcio do que ganhos financeiros. Então, assim, o homem protetor, ele diminui um pouco isso com a ascendência da mulher. Na hora do divórcio, ele não quer ser protetor da pessoa que ele está se divorciando. E se a mulher não está preparada e não sabe negociar essa situação, realmente ela vai ser lesada. E tem algumas coisas aí, né? Porque a gente não fala disso no pré, né? Acho que nós duas aqui somos exceções, que depois de algumas experiências mal sucedidas, a Lisa falou que está no 4º casamento, eu estou no 3º casamento, a gente entrou no casamento com as regras estabelecidas. Quer dizer, o amor tem que ser a grande razão da convivência, né? Eu sempre falei, eu não quero meu marido do meu lado
porque é complicado separar, porque a gente vai ter que discutir a questão dos bens. Essa questão de decidir como você vai entrar numa relação e as regras da relação são muito mais tranquilas quando você toma isso no período do amor, no período em que a gente está falando meu bem. Porque se a gente decide como funcionam os meus bens na fase do meu bem, tudo isso fica mais tranquilo, né? Muito, muito mais tranquilo. E como leituras são diferentes. Por exemplo, eu já vi pessoas, eu sou muito favorável à separação total de bens no regime de casamento. E eu já vi gente falando que a mulher é lesada quando acontece isso, porque enquanto muitas vezes ela está cuidando do filho pequeno em casa, ela não está gerando renda, então ela não está comprando bens. Mas, de novo, separação total de bens não quer dizer não ter combinado em negociação que seja favorável para ambos os lados. Eu já vi, e não tenho nada contra, mulheres que tiveram que abdicar da sua carreira para seguir uma carreira internacional de marido, e aonde foi negociado, olha, eu estou abdicando da minha carreira, eu preciso ter um amparo financeiro. Então, a pessoa pode recorrer a várias ferramentas, desde um seguro, desde um investimento, não é aquela coisa assim de dar mesada, de dar dinheiro, não é isso, mas a gente pode recorrer a ferramentas financeiras, tem seguro, tem investimentos, tem planos de previdência, e não olhar só os filhos, porque essa mulher também precisa de dinheiro em algum momento. Então, se ela está abrindo mão da carreira dela em função da família, como sócia desse negócio, nada mais justo que a distribuição de lucros dessa sociedade que se chama casamento seja dividida entre sócios, onde a mulher é sócia. Como as pessoas às vezes pensam só num lado, não, então vai para a comunhão parcial de bens. Isso não protege a mulher, gente, pelo amor de Deus. Aliás, tanto eu quanto você, justamente por casar em comunhão parcial de bens, perdemos muito dinheiro, né, na hora do divórcio. E sim, Sara, a hora de discutir isso é a hora que está tudo bem, não é na hora da briga. A hora da briga não é a hora mais de discutir isso. Tem a questão do seguinte, né? Quando a gente fala de separação total de bens, a gente está falando assim, não, então o que é meu, o que é seu, é seu. Não, separação total de bens, mas na hora que o casal vai comprar um imóvel, decidir que este imóvel, parte dele fica no nome do marido, parte dele fica no nome da esposa. Na hora de fazer a decisão de um investimento, parte do investimento é feito em nome do marido, parte do investimento é feito em nome da esposa. E você vai alocando os bens da forma como é acordado durante a relação. E continua existindo a separação total de bens. Então, não é que é separação total de bens só o que eu construí. Se a mulher está lá, vamos pensar uma médica, né? Ela ganha por produção, literalmente, consultas, cirurgias, tratamentos, etc. Se ela tem que abrir mão de horas do dia dela para se dedicar aos filhos, a renda dela está caindo. E essa compensação pode ser feita entre o casal de forma que a renda dos dois seja uma renda comum e ainda assim exista a separação total de bens. E tem casos que são dos dois lados, tá, Sara? Eu vou dar aqui alguns exemplos que a gente tem que estar observando bastante. Por exemplo, eu tenho um mentorado que ele tem uma atuação profissional de longo prazo. Então, é como se fosse uma pessoa que lida com patrimônio de longo prazo, criação patrimonial mesmo, nem tanto geração de renda para o dia a dia. E a esposa tem uma atividade que gera muita renda para o dia a dia. E quando ele me procurou para ajudar na parte de organização financeira e ver como alinhar isso, o sentimento dele era de estar atrapalhando a esposa. Porque ele fala, eu não consigo gerar a renda que ela gera, né, no dia a dia, então eu não posso, por exemplo, tirar um financiamento que ela quis fazer, que tinha os juros altos e tudo mais, e foi assim que surgiu a nossa discussão. A gente estava avaliando, não sou contra financiamento, mas existem alguns casos que dá para negociar e buscar taxas melhores. E foi aí que veio a nossa discussão. E olha que interessante essa visão. E eu falei, olha, a sua visão não está correta. Vocês têm uma sociedade. Casamento é sociedade, gente. Pode ter sexo, mas é sociedade, né? As pessoas esquecem disso. Então, tanto que se assina documentos, né? E até para quem não fala nada, está sim falando que está ok com qualquer situação que vier. Eu falei, vocês têm uma sociedade. O seu papel na sociedade está sendo de uma preservação patrimonial de um legado da família. E ela está buscando o caixa atual. Se vocês se entenderem nisso, tá tudo certo. Porque se ela não
não puder gerar renda, esse patrimônio que você está gerando é muito necessário. Os filhos dela vão ter patrimônio porque a sua função profissional está gerando isso. Então, quando a gente clareia isso, e é por isso que eu falo, né, que o planejamento financeiro, o planejamento patrimonial salva famílias, não é só salvar vidas. Gente, você traz de novo, né, o primeiro amor ali pro casal, porque aquilo que parecia que estava tão turbulento, tão nebuloso, fala, nossa, não era esse olhar que a gente tinha. E aí sim, se esse financiamento, que foi uma decisão da pessoa que tinha renda ali, né, no momento, está atrapalhando a construção patrimonial, por que não ser discutido? Exatamente. E da mesma forma como tem esse caso, existem casos de homens também que abrem mão da carreira em prol da carreira da mulher. E eles também estão ali na casa, cuidando dos filhos ou dedicando para uma carreira com uma remuneração menor ou com um futuro de ascensão não tão forte para poder dar chance da mulher crescer aí nesse processo, né? E de novo, né, Sara, a demanda que tem que ser conversada, porque se acontecer, eu não sou favorável ao divórcio, gente, não é tanto que eu falo, né, hoje eu sou muito feliz no meu casamento, porque eu falo assim, Deus resolveu me dar um marido bom, porque senão eu ia ficar casando a vida inteira, porque eu acredito no casamento. Eu não sou favorável ao divórcio, mas acontece. E quando acontece, muitas vezes se a mulher tiver que pagar a pensão para esse marido, eu tô ofendida. E, gente, precisa conversar. Na hora que ela segue a carreira, se ela tá ali contando com o marido dando apoio para ela, sem ele estar gerando a renda dele, precisa estar ciente que isso pode acontecer. Que ela, pelo menos, vai ter que apoiá-lo num período de transição, porque ele apoiou durante toda a relação. Então, as coisas ficam bem mais tranquilas. E eu sempre falo, né, que eu sou casada por amor, literalmente por amor, porque esses problemas patrimoniais, eles passam longe da nossa relação, porque as regras foram estabelecidas no começo. Exatamente. Isso não significa não apoiar, isso não significa não estar junto, isso não significa que em um momento da relação, quando um está passando uma dificuldade ou o outro está empreendendo, as partes não se apoiem e não façam frente de algumas despesas um pelo outro. Não é que na separação total de bens as pessoas têm a impressão de que é assim, não. Então a gente vai sair para jantar e na hora que vem a conta, a gente divide meio a meio, né? Não é isso. Não, porque entra a questão dos valores, né? Por exemplo, você é muito parecida comigo. Eu não aceito ter que dividir conta de restaurante. Para mim, ali entra o papel, né, de eu ser cortejada e é o meu marido que vai pagar a conta do restaurante, independente dele escolher ou escolher. E tá tudo certo. Ele também sente muito prazer em fazer isso. Então, se é prazeroso para ambos, ótimo que assim seja. Também, se amanhã a gente decidir fazer uma grande surpresa ou decidir levar num restaurante especial e a gente bancar isso, também não tem problema nenhum, porque você está galanteando o seu par também, né? E a mulher empoderada, e aí eu entro naquilo que eu falo, que são as coisas que a mulher compra, né? Que o dinheiro compra. A mulher empoderada, ela consegue fazer isso. Ela consegue até ir lá e pagar uma conta para o marido. Eu conheço casais, Lisa, na separação total de bens, eles têm uma conta condomínio. O que é essa conta condomínio? Onde cada um coloca a parte que vai fazer frente da relação e todas as contas comuns saem dessa conta condomínio. E o restante sai da conta de cada um. Então, existem soluções para todos os casos, né? Então vai dividir as contas de restaurante, vai dividir o lazer, vai dividir tudo, mas sai dessa conta de condomínio, entendeu? E não precisa ficar naquela questão de que chega a conta e fica ali dividindo, porque é uma coisa que, inclusive, a gente vive numa sociedade machista e isso fragiliza o seu par quando você está nesse momento. Sim. E esses cuidados e esses carinhos com o par também são importantes para que as relações perdurem. O regime de bens, né, ele não pode em nenhum momento ser confundido com energia masculina e feminina, que cada um tem aonde mostrar mais e menos. Não pode ser confundido com valores, ele vem para agregar, ele não pode somar. Agora, se não for essa escolha, se for outra, como comunhão universal de bens ou a comunhão parcial de bens, desde que esteja sendo discutido e ambos de acordo, está tudo certo. Não é obrigatório ser, né, a separação total de bens. Mas o que as pessoas fazem? Tá tão lindo agora, vamos morar junto, vamos ficar junto e pronto. Esquece da parte financeira.
Eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Sara? Eu vejo as pessoas reclamando muito da situação financeira. A gente tem um país que ele é recorde de influencers financeiros. O Brasil tem mais de 600 mil influencers financeiros. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população extremamente endividada, uma população sem preparo financeiro, mesmo porque às vezes não está numa condição endividada, mas não tem reserva, o patrimônio não é feito de forma estratégica e as mulheres acabam sendo mais vulneráveis. 52% dos lares têm a mulher como pilar financeiro. E por que quando a gente vai para a parte patrimonial, para o mundo dos investimentos, esse número é absurdo, é menos do que 25%. Se a gente colocar a poupança, chega quase a 30%, mas ainda assim, as mulheres, mesmo contando a poupança, elas não passam de 30%. Então, como assim? 52% mais renda e não consegue investir? Não tá dando a importância que isso precisa ter, né? Será que a gente acha que, por mais superpoderosos que somos, a gente vai gerar renda a vida inteira? Agora, Elisa, a gente está falando aqui do assédio patrimonial no relacionamento marido-mulher, mas existe o assédio patrimonial pais com filhos, filhos com pais e muito com os idosos também. Como que você tem encontrado isso aí no decorrer do seu trabalho? Essa é mais difícil da pessoa aceitar e falar do que no casamento, Sara. É muito dolorido para uma mãe falar que está sendo usurpada financeiramente, né, por seus filhos, ou os avós pelos netos, né? Então é muito complicado. Eu tenho uma mentorada que ela falou assim para mim: não, Lisa, eu vou conversar com ele porque já tem 38 anos, ele precisa ter dinheiro para pagar o convênio médico dele. 38 anos. E assim, eu não vou entrar no mérito, gente, se às vezes essa mulher nunca quis colocar esse limite, ou se o filho, né, tá fazendo isso porque não percebeu, porque tá ali, nem se tocou. Mas de qualquer forma, eu me preocupo. Eu falo isso pro meu filho sendo separado do pai dele. Eu falo: olha, a data limite do seu pai ajudar já acabou. Né? Não tem mais, porque o seu pai vai precisar desse dinheiro para a vida dele. E todo filho adulto tem que entender isso, que a pessoa adulta precisa do dinheiro. O maior benefício que um pai e uma mãe pode fazer por esse filho é não depender financeiramente do filho. Então, muitas vezes, o não que a gente fala, né, mesmo com dor no coração, porque dói falar não para um filho, é um sim para ele lá no futuro. Né? Eu estou falando para ele porque o meu é homem, né? Mas, enfim, para ela também lá no futuro. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Acontece muito, inclusive quando os idosos estão numa fase já de estar um pouco meio desligado, né, das coisas novas. Então, passa o CPF e assina alguma coisa e vai ver um consignado, um empréstimo. Tem bastante situação assim. E aí é muito complicado e é muito triste, né? Agora, um outro aspecto aí da área financeira que as pessoas se esquecem muito é a questão da sucessão. Tá tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas nenhum de nós é eterno. E eu sempre falo, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe nem como nem quando. E às vezes não é só morrer, mas é um momento em que a gente não vai mais ser dono dos nossos próprios bens, ou a gente não vai mais ter o livre-arbítrio das decisões, né? Como que as pessoas estão olhando para a sucessão? Eu acho que agora começou a despertar isso, né? Até porque eu tenho falado bastante. As pessoas ainda confundem muito essa questão do regime de bens no casamento, achando que vale no caso de morte, não vale, são outras regras, né? Então, por mais que você tenha separação total de bens, se um dos cônjuges faltar, entra um outro aspecto. E também os mecanismos financeiros que as pessoas usam, muitas vezes não estão adequados. E a gente nem sabe antes de ter, né, uma visão holística. Por que eu me apaixonei tanto pela profissão de planejador financeiro, né, e planejador patrimonial? Porque é uma profissão que olha de forma holística a família totalmente independente de venda de produto. Porque se a gente falasse, eu tenho um seguro, então eu pensei na sucessão, eu tenho um seguro, legal. Todas as informações que aquele corretor ou aquela corretora de seguro passou era para a sua situação naquela época que estava tendo a transação comercial com o conhecimento dela em relação ao produto seguro. Não é má fé, tá? Não estou falando aqui que tem má fé, não é isso.
Mas a pessoa, ela está vendo, até querendo ajudar, tudo que pode ser feito em relação ao seguro. Mas, muitas vezes, existe outros mecanismos. A Previdência, a mesma coisa. A Previdência é um baita de uma ferramenta de sucessão, uma baita ferramenta de gestão tributária. E ainda tem pessoas que falam mal de Previdência, porque não sabem escolher, não sabem as regras, né? A Previdência tem 4 grandes regras. E muitas vezes o pessoal também não entende previdência, seguro, onde um entra, onde o outro entra. Então, a falta de conhecimento de mecanismos financeiros para proteção patrimonial, para sucessão e para proteção tributária, ela ainda é muito grande, Sara, muito grande. Até porque o nosso contato com finanças muitas vezes se dá dentro do banco, que a pessoa está ali para vender empréstimo ou para vender investimento, ou numa corretora, que tem outros serviços, né? Mas as pessoas raramente procuram uma corretora. Eu vou procurar uma corretora porque eu quero ter informação sobre sucessão patrimonial. Não, ela vai lá procurar a corretora porque ela quer investir o dinheiro dela. Muitas vezes ela fala, nossa, mas corretora não é para mim, eu não tenho dinheiro suficiente para isso. E você pode começar a sua vida como investidor direto na corretora, né? Você não precisa estar ali no banco comprando título de capitalização. É isso mesmo, deve, né? Não pode, não só pode como deve. Obviamente que, né? Inclusive eu acabei de fazer uma reunião com a minha equipe, a nossa próxima aula vai ser sobre como criar seus primeiros 300 mil. Porque 300 mil é uma marca nas corretoras. Acima de 300 mil, você começa a ter um pouco de assessoria. Abaixo dos 300 mil, raramente você vai ter, porque eles entendem, né, que você não necessariamente vai ter uma tendência grande de investimento. E como a gente faz a pessoa crescer, porque eu sempre falo que ser milionário é básico, né? Então a gente trabalha muito para que a pessoa cresça e tenha esse milhão, nós vamos bater muito forte em como acelerar esses primeiros 300 mil, que é uma fase onde a mulher está mais vulnerável ali, onde ela tem menos cuidado de decidir, e para quem não tem costume, acaba sendo mais difícil. Elisa, quando eu estava pesquisando um pouco para as nossas conversas aqui, me assustou muito, porque eu vi muitos casos também de filhos sendo assediados financeiramente pelos pais, principalmente pelas mães, com chantagens emocionais, inclusive ameaças de suicídio e coisas nesse sentido. Isso me chocou bastante. As mães dilapidando o patrimônio dos filhos. E é uma coisa muito comum também, né? Olha, Sara, eu não vivo muito essa realidade, porque as mulheres que me procuram são mulheres que já têm renda, né? Que estão construindo um futuro profissional. Mas isso realmente é muito triste, porque mostra de novo, né? Que a mulher lá atrás, ela não assumiu a posição dela de protagonismo financeiro nessa família, e que talvez hoje ela se veja numa posição tão vulnerável que ela está recorrendo a todas as artimanhas que ela pode para ter o respaldo financeiro. Então não precisa chegar nesse ponto. E me conta uma coisa, explica melhor isso daí. Por que ser milionário é básico? Por 2 razões. Existe ainda um estigma muito grande. Mas ser milionária, né? Eu falo, gente, ser milionária não é ter vida de caras, né? É ter alguns momentos de caras na sua vida, mas não é ter vida de caras. Então, primeiro, as pessoas não entendem que R$1 milhão não é a vida de ostentação. É muito mais um patamar para você ter segurança, porque, né, financeiramente falando, se você pretende ter a cada R$5 mil de renda a partir dos 60 anos até os 90 anos, você precisa ter R$1 milhão de reserva para te pagar esses R$5 mil por esse período de 30 anos. Então, basicamente é isso. R$5 mil hoje em dia, ele vai pagar ali o seu convênio e alguns remédios. Mesmo que você tenha o INSS pelo teto, é necessário, né, pelo menos ter esse 5 mil adicional. Então, ser milionário é básico por conta disso. E também é básico porque é possível construir perfeitamente. Para quem tem uma renda acima de 10, 12 mil reais, né, eu sempre falo, se você pode investir R$1.000 por mês, para você ser milionário é básico. A gente ensina a trajetória, ensina as suas escolhas e você vai construir esse patrimônio. Obviamente que não é do dia para a noite,
mas R$ 1.000 investindo todo mês, na poupança, né, se você não fizer nada, em 20 anos você vai ter R$ 240 mil. Na poupança, você vai ter ali uns 370, 380. Então, a dor de deixar o dinheiro na poupança. E se você investir ali com uma taxa de 10 a 11% ao ano, você constrói R$ 1 milhão. Buscar alternativas boas de investimento seguro não quer dizer ir para a Bolsa de Valores, nem para a pirâmide. A gente pode fazer isso na renda fixa, né? Existem vários produtos de renda fixa que te dão rentabilidade e te permitem construir esse milhão. Então, ele é básico por duas razões. Uma, porque é básico, você vai precisar disso para viver bem. E outra é básico porque dá para você seguir um método e construir. E para a mulher que quer virar milionária com você, o que ela precisa fazer? Bom, meu Instagram é Lisa Dossi Oficial, né? Só chamar a gente lá. Nós temos vários tipos de programas de mentoria. O nosso trabalho, ele é um trabalho boutique, ele é um trabalho tailor-made. Eu não tenho massificado, né? A gente passa por uma reunião inicial onde nós vamos entender a demanda de cada mulher e direcionar o conhecimento dela ali por essa demanda. Todos os nossos programas têm pelo menos 6 meses de duração, porque é um processo, é uma jornada, e eu gosto de estar ali entregando ao vivo, né? Não é aquele programa, tá aqui uma plataforma cheia de conteúdo, vários conteúdos legais, e você se vira. Não, é tudo direcionado. Eu estou ali na mão, cada 15 dias, né, estando em contato. Tem outros tipos de programa onde a gente faz junto. Eu sempre falo, né, que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, muitas vezes, entre comprar um curso gravado e deixar o seu dinheiro dentro de uma instituição financeira, tem o nosso caminho, aonde a gente vai deixar, sim, numa instituição financeira, mas nós vamos fazer junto com você. Todas as decisões a gente divide para que você entenda, né, qual que é o raciocínio, por que está sendo feito aquilo. Você sabe bem, né, Sara, como que é? Gente, eu sei bem porque eu sou mentorada da Lisa. Na verdade, eu venho de uma história pessoal que eu, por volta dos meus 30 anos, um dia eu estava indo para o trabalho e eu estava ouvindo um economista numa entrevista, na época na CBN, e ele disse o seguinte, que no Brasil as pessoas envelhecem muito mal, porque não se pensava na velhice precocemente. E que as pessoas que começam a se preparar para a aposentadoria, elas têm uma qualidade de aposentadoria melhor. E ele chamou a atenção dos aposentados americanos, que é a coisa mais normal quando você vai para os Estados Unidos, é encontrar americanos fazendo turismo no próprio país, aposentados. Daquele dia em diante, eu comecei primeiro a pensar em tudo que eu fazia na minha carreira, o que eu mais gostava de fazer e tentar buscar uma forma de direcionar a minha carreira para estar fazendo isso pós-aposentadoria. E a segunda era me preparar financeiramente para ter alguma reserva financeira e não depender só da Previdência, porque a gente cresceu assim, não, eu venho de uma geração que a gente deveria fazer concurso para o Banco do Brasil e quem não consegue fazer concurso para o Banco do Brasil vai se contentar com a aposentadoria do INSS. Isso não é mais uma realidade hoje. Se você quer manter seu padrão de vida, você precisa fazer mais. No meio desse caminho, eu conheci a Lisa e a Lisa foi lá e organizou o meu caminho, né? Então, com o trabalho da Lisa, eu consegui otimizar os meus ganhos, organizar as minhas formas de rendimento. Por exemplo, eu nunca acreditei em reserva de emergência, porque eu achava que numa emergência eu passava o cartão de crédito, por exemplo, e a Lisa mudou esse conceito, né? E aí, se você quiser falar um pouco, né, Lisa? Ela trouxe a reserva de oportunidade, que pivotou aí o meu pensamento. E aí vai muito como que você falou no começo, né, Sara? A reserva de oportunidade é a oportunidade de você estar tranquila e a oportunidade de você escolher. Gente, não tem coisa que... Já diria a velha frase, né? Quem tem dinheiro tem poder. Nada melhor do que você estar com dinheiro em caixa para te dar poder de negociação em qualquer situação que você tiver. Então, a Sara entendia muito sobre investimento, mas o mundo de investimento, ele também é totalmente diverso. Às vezes você entender muito sobre fundo imobiliário te dificulta um pouco, ainda mais quem não trabalha com isso, né? Eu não vou entender aqui de produtos incentivados na renda fixa.
como que eu vou estar estudando tanta coisa ao mesmo tempo e o mercado cada hora vem com um produto novo? Na época dos nossos pais e dos nossos avós, na época dos nossos avós, onde se investia em dinheiro? Terra e imóvel. Na época dos nossos pais, poupança. E tudo bem, às vezes as pessoas falam assim, não tive educação financeira em casa. Eu falo, respira, porque essa frase ela é meia verdade. Mesmo que você teve um excelente exemplo de gestão financeira dentro da sua casa, hoje em dia a vida é outra. Provavelmente discutir sobre investimentos com uma pessoa de 70 anos, óbvio que tem as exceções, tá? Mas essa pessoa de 70 anos tem outras referências na cabeça dela, porque era o que tinha de investimento quando ela começou essa estrada. Hoje a gente tem vários produtos. Então, para quem tem outras atividades profissionais, nada melhor do que ter uma consultoria independente, mesmo que você já saiba, porque a pessoa está ali no dia a dia. E foi essa escolha que você fez, né, Sara? Você tinha muito conhecimento, mas você falou, cara, eu não consigo ficar vendo o mercado o tempo todo. Né? E a escolha de hoje não é a de amanhã. E aí entra também a nossa linha, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa do mercado financeiro, eu falei, eu não tenho a linha de falar, o teu perfil financeiro é tal, tá aqui uma carteira sugerida. Não, cada mulher tem uma carteira sugerida, porque eu olho o teu perfil de vida, teu momento de vida. Chegam mentoradas aqui com investimentos, mas sem nada de reserva de caixa. Aí eu falo, olha, vai sair um produto super bom, você não vai ter dinheiro para comprar esse produto. Ou você vai resolver trocar de carro de última hora, você vai ter que fazer um financiamento, às vezes, sendo que você mesmo poderia financiar essa sua decisão. Então, ter essa estratégia pelo momento de vida de cada uma é libertador, porque aí compartilhando conhecimento, é aqui que você precisa adquirir o seu conhecimento. Você está no momento de investir para 2 anos, são esses produtos que te cabem aqui. Não precisa ficar olhando tudo que você ouve na internet, né? Olha só isso aqui. Eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, por essa aula enorme que você está dando aqui para a gente hoje. E queria que você deixasse aí a sua última mensagem para as pessoas que acompanharam a gente nesse podcast até agora. Maravilha. Bom, eu que agradeço, Sara, de verdade a oportunidade. Você sabe o quanto eu sou fã do projeto SV Talks. Desejo, assim, vida longa, muito sucesso. E aí, né, você está sendo totalmente estratégica nessa criação, né, desse produto, que eu acho muito legal. Uma coisa que a gente não falou, né, que eu chamo as mulheres, né, que são partes do grupo de rainhas, porque a rainha é a única peça do xadrez que se move para o lado que ela quer, e como a gente bem abordou aqui, o dinheiro é ferramenta para isso, né, para que você se mova para o lado que você quer. Então, que o SV Talks traga para você e para quem assiste muito conhecimento, geração de muitos lucros. E eu fico à disposição de toda a sua audiência lá no meu Instagram. É um prazer que tenhamos mais mulheres investidoras, porque assim eu tenho certeza que a gente está contribuindo para o caminho da independência feminina. Obrigada, Liz. E para você que ficou com a gente aqui até agora, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like e aí na descrição vocês vão encontrar o Instagram da Lisa Dossi Oficial. E quem quiser pensar no seu futuro, planejar o seu futuro, entre em contato com ela. Eu posso dizer que vale a pena. Obrigada, Lisa. Um beijo, obrigada.